O critério estabelecido para o pagamento emergencial era para aqueles que estavam até 1 quilômetro da calha do rio. Já no edital do PTR, uma das premissas são comunidades que estejam até 1 quilômetro da calha do rio. Qual a diferença entre o critério do pagamento emergencial e o programa de transferência de renda? No pagamento mensal emergencial, vocês sabem bem, eles fazem aquela medição, né? Então, é a residência, a casa da pessoa que está até 1 quilômetro. Então, às vezes, o vizinho daqui recebe e o vizinho daqui não recebe. A gente não quer que isso aconteça, então a gente está trabalhando com esse conceito de comunidade, né? E quando a gente fala em comunidade, que a gente consiga avaliar, não fazer só até ali, excluir a casa que está a 1 quilômetro e 100 metros, mas que a gente consiga atender também as casas que são parte da mesma comunidade, mas que estão ali a mais de 1 quilômetro. Mas a gente tem esse recorte de comunidade, não da casa, né? Ainda sobre o critério, considerando a realidade da área 4, Pompéu e Curvelo, como fica a situação de rancheiros e sitiantes? Eles estão incluídos e terão direito ao PTR, ao Programa de Transferência de Renda? O Programa de Transferência de Renda, ele traz esse atendimento do público que é residente, né? Claro que a residência pode ser interpretada também de uma forma mais ampla ou menos ampla. Por isso que a gente vai ter o cuidado de verificar cada um dos documentos que foram apresentados por cada uma das pessoas, para não deixar de fora ninguém que tenha o direito, que esteja incluído nessas comunidades e tenha esse vínculo comunitário. Ainda não temos uma definição clara a respeito de rancheiros e sitiantes que estiverem fora, né, dos limites territoriais das poligonais. Se estiver dentro das poligonais, residir na região, né, residia na região na época do crime cometido, vai receber, tá certo? Se não residia na região, aí nós já vamos ter alguns problemas. Por quê? Porque o critério era de residência na região, na época, no momento do crime cometido, certo? Agora, pode haver, por exemplo, um sitiante que está fora desse critério da poligonal, mas ele dependia do rio para poder retirar a renda dele do sítio. Ele dependia da água do rio para aguar a horta dele, por exemplo. Nesse caso, é possível a inclusão, mas não nesse primeiro momento. Vão precisar ser feitos alguns estudos a respeito disso, para que a gente tenha comprovado essa situação e possa incluir. Mas não existe agora uma exclusão dessas pessoas. Antes havia exclusão. Hoje, agora, a gente tem a possibilidade de inclusão, tá? Muitas pessoas da área 4 tiveram o emergencial negado por falta de documentação, como conta de água, de luz, etc. Isso será levado em conta na escolha dos documentos necessários para o cadastro do PTR, para que essas pessoas não sejam novamente excluídas? Os documentos, tá, que vão ser exigidos para o ingresso no plano de transferência de renda, como a Carol disse, não estão todos fechados, né? A gente não tem, nesse momento, um número concreto fechado, vai ser esse documento. Cada região pode até ser que tenha características específicas e documentos específicos que na região possam existir. A gente não sabe ainda, a gente precisa ver claramente, né? Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte: se essa pessoa, né, que teve direito negado, efetivamente tinha direito naquela época do pagamento emergencial, ou seja, estava dentro de 1 quilômetro, né, e residia no local, essa pessoa, a gente quer, né, a gente luta para que ela seja reconhecida. Se não houver documentos, né, a gente vai ter que fazer estudos através dessa empresa que vai ser contratada, visita no local,
conversa com as pessoas, numa tentativa de tentar entender e produzir alguma prova que possa ajudar a inclusão dessa pessoa dentro do pagamento emergencial, dentro do transferência de renda. A gente não pode ter certeza, e eu não posso dizer quais são todos os documentos, mas eu quero que todos vocês tenham a convicção de que nós aqui, a partir do momento que assumirmos o pagamento emergencial, a gente tem uma outra perspectiva, completamente diferente da Vale, que era negar direitos. A nossa perspectiva é assumir e conceder direitos. É claro que para conceder direitos, nós temos que ter provas, nós temos que ter algo que possa fazer com que a gente conceda esse direito. Então, a ideia é que a gente consiga incluir essas pessoas que não têm documentos, desde que a gente consiga comprovar que essas pessoas efetivamente viviam naquela região, né, no momento do crime cometido pela Vale. Como será o processo de migração do pagamento emergencial para o programa de transferência de renda? Isso vai acontecer de forma automática? O processo de migração, a ideia é pegar os dados, o banco de dados que já existe, transferir para a empresa que vai ser contratada e ela vai dar continuidade ao pagamento. Além disso, né, além da continuidade do pagamento, a gente pretende que a gente fazer um desbloqueio das pessoas que foram bloqueadas injustamente, e as pessoas que foram bloqueadas injustamente, se isso ficar claro, porque o que vai acontecer? A gente tem a lista das pessoas que foram bloqueadas pela Vale, tá certo? Esses casos todos, eles vão ser desbloqueados e reanalisados, tá certo? Se essas pessoas tiverem direito, elas vão não só entrar no plano de transferência de renda, como vão receber os atrasados que a Vale injustamente bloqueou. É isso que a gente pretende que aconteça. Então, a nossa ideia é essa, né? É pegar essas pessoas que foram bloqueadas ou que tiveram o direito negado de forma injusta, quem teve o direito negado desde o princípio de forma injusta e conseguir comprovar que tinha esse direito, nós vamos pagar os atrasados, certo? Todos os atrasados que foram injustamente negados para essas pessoas. Considerando que o edital do programa de transferência de renda para a contratação da empresa gestora estava aberto até ontem, né, ontem, dia 5 de julho, e o final previsto para o pagamento emergencial até agosto. Então, quando será o início do programa de transferência de renda? Já tem empresas interessadas? A nossa previsão é que ele se inicie em setembro, depois do último pagamento do pagamento emergencial, que vai ocorrer em agosto, tá certo? Então, a nossa ideia e a nossa previsão é que isso ocorra em setembro, a menos que ocorra algum imprevisto. Se ocorrer algum imprevisto, que imprevisto é imprevisto, eu não posso dizer que vai acontecer ou não, mas se acontecer algum imprevisto, o que a gente espera é que, o que a gente vai batalhar para que ocorra, é que continue o pagamento emergencial mais um mês ou dois, até o momento em que o plano de transferência de renda seja totalmente implementado. A gente já tem empresas interessadas, né? Nós temos já 5 nomes de entidades grandes, de grande porte, de renome, interessadas em fazer esse serviço, e nós acreditamos que a gente vai ter condição de fazer algo muito melhor do que a Vale fez até agora. Principalmente porque o nosso foco não é o foco de negar, mas sim de garantir direitos.